Câmara de Campinas. Bom, nós estamos em contato neste momento para conversar sobre a situação política do presidente da Câmara, Zé Carlos. Nós estamos em contato com o líder do PT na Câmara de Campinas, Cecílio Santos, e a gente agradece essa sua participação. Muito bom dia, vereador Cecílio Santos. Bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes. Opa, justamente agora entrou uma ligação aqui no celular, mas eu dizia que bom dia ao Flávio, bom dia a todos da CBN, prazer falar com você, com os ouvintes da CBN. Grande abraço. Prazer, vereador Cecílio. Vamos falar um pouquinho sobre essa situação, então, do presidente Zé Carlos. Na sexta-feira, a bancada do PT na Câmara de Campinas e também integrando, né, aquele manifesto, o vereador Gustavo Peta, do PCdoB, todos pediram um afastamento imediato do presidente Zé Carlos. Quais outras medidas? Porque é um pedido de afastamento para que ele mesmo, né, deixe o cargo de presidente da Câmara de Campinas. Na sexta, nós conversamos com Marcelo Silva, do PSD, também Paulo Gaspar, do Novo. A intenção, no primeiro momento, era de uma comissão processante, que depois se tornou uma CPI. Uma comissão processante seria um processo de cassação, uma coisa específica contra o presidente Zé Carlos. Se tornou uma CPI. Quero saber quais são as medidas que podem ser tomadas dentro do Legislativo sobre essa situação do presidente Zé Carlos e se essa bancada de esquerda vai assinar essa CPI. Flávio, primeiro quero deixar claro que nós estamos dialogando para que PT, PCdoB, a bancada de esquerda possa agir em conjunto, né? É um esforço importante. Desde o início dessa legislatura, a gente vem dialogando e as nossas decisões, elas se pautam em conjunto. Então, essa primeira questão que quero deixar claro. Segundo, sim, nós estamos buscando elementos, né, no regimento interno e para afastar o presidente da Câmara das funções de presidente. Eu acho importante que isso ocorra, até faço um apelo para que ele mesmo tome essa decisão de se afastar da presidência, até para que as investigações aconteçam sem que tenha nenhuma interferência da presidência da Câmara ou algo que o valha. É fundamental que isso seja esclarecido e que o Legislativo de Campinas, que é uma cidade importante, né, do estado de São Paulo, possa ser preservada a imagem, né, da Câmara Municipal de Campinas. Então, por isso, nós apresentamos imediatamente, na sexta-feira, aquela nota conjuntamente e dizendo do afastamento do presidente Zé Carlos das funções de presidente do Legislativo. Nós entendemos que a CPI é o melhor instrumento para investigar e para trazer luz a essa questão toda. Nosso entender é que a CPI ela deve trabalhar, não é, de modo a ser um paralelo ao Ministério Público, não necessariamente como um auxiliar, mas em paralelo, não é? Agora, nós vamos, como medida imediata, apresentar um requerimento hoje ao corregedor para que instaure um processo de investigação no âmbito da corregedoria, não é, que é um instrumento da casa, e, portanto, a corregedoria possa trabalhar com essa investigação. O corregedor, pelo regimento, ele pode atuar sozinho, mas ele também pode convidar 2 vereadores para atuar junto com ele. Então, nós entendemos que é um instrumento que deve ser acionado, faremos isso hoje. E vamos continuar dialogando no sentido de apresentarmos um pedido de CPI, né, por esse bloco da esquerda, um campo, né, diferente do campo que já se manifestou e já apresentou um pedido. Então seria um novo pedido de uma CPI. Então, uma CPI, um pedido paralelo ao que já existe. Por que não se juntar para ter um pedido aí mais unificado para que realmente ele aconteça? Porque eu faço esse questionamento, até me desculpa, vereador, porque na última década a Câmara de Campinas não tem aberto CPI. É uma coisa assim que parece uma coisa complicadíssima de acontecer no Legislativo aqui de Campinas. Praticamente uma década inteira sem ter aí uma comissão parlamentar de inquérito com muitas coisas que aconteceram. Sim. Veja, nós estamos buscando
um consenso entre nós da esquerda. Por isso que nós estamos dialogando, né, para entrar com esse pedido pelo bloco da esquerda. Nós entendemos que não há confiança para assinar esse pedido que foi feito pela direita, entende? Então, entre nós não há consenso e não há confiança nesse pedido que foi feito. Portanto, por isso que nós estamos apresentando esse pedido à Corregedoria e vamos, sim, dialogar no sentido de buscar esse consenso para entrar com esse outro pedido, com esse novo campo aqui da esquerda, para a CPI, para emplacar a CPI. E, no nosso modo de entender, tem que ser, sim, investigado, tem que ser uma investigação isenta, tem que ser uma investigação que busque trazer a verdade dos fatos e que dê direito também à defesa, é evidente, para que tenha o devido processo legal e não tenha vícios, tá certo? Bom, eu até entendo que há essa diferença entre, obviamente, a direita e a esquerda, mas se houver se for dizimado desse jeito, a CPI não passa, porque hoje a esquerda tem esses... Na verdade, são 4 pessoas que assinaram esse pedido de afastamento: Cecílio Santos, Gustavo Peta, Guida Calista e Paula Miguel. Me chama a atenção até pela ausência de Mariana Conte, que faz parte, né, dessa bancada de esquerda, e ela é do PSOL. Então, seriam 5 assinaturas. São necessárias 11. Sim, mas aí não há no regimento esse número específico para entrar com o pedido na Corregedoria, entende, Flávio? Então, por isso que tem as assinaturas dos 4 que estavam dialogando, e a Mariana e o Paulo, nós estamos buscando também dialogar com eles, no sentido de que possamos entrar com um pedido conjunto da CPI. Mas é um diálogo que nós estamos fazendo, né, porque esse entendimento a gente precisa ter. E como nós estamos num período muito difícil da conjuntura com a questão eleitoral, o tempo de cada um para que a gente possa se encontrar e discutir em detalhes, isso está meio complicado. Mas nós estamos empenhados, né, em buscar esse entendimento e não nos furtamos em dialogar com todos os outros vereadores, viu, Flávio? É importante que se diga isso. É importante que a população entenda que é uma questão delicada, né, na Casa Legislativa, e que é preciso esse tempo de diálogo, de conversa, para chegar aos entendimentos. Como eu disse, há que se ter confiança nesse processo. Portanto, esse diálogo que nós estamos fazendo é buscando essa confiança, esses entendimentos, para poder deflagrar esse processo com muita consistência e com a certeza de que tudo será feito dentro do que manda o regimento, dentro do devido processo legal. O senhor também citou agora há pouco esse cenário, né, de incerteza, cenário político e também eleitoral. Nos bastidores, muito se cita, né, esse impacto que tem com o presidente Zé Carlos, que é do PSB, e também o que poderia causar, e aí, essa é uma tese, né, o que poderia causar numa união que aconteceu entre PT e PSB, tanto no âmbito aqui estadual quanto no âmbito federal. Isso preocupa realmente, Cecílio? Veja, Flávio, em Campinas, o PT de Campinas não tem assim uma coligação com o PSB. Nós somos oposição ao prefeito, que tem, sim, coligação com o PSB. A coligação se deu a nível estadual e nacional, nós respeitamos, mas aqui em Campinas nós somos oposição. Uma oposição que respeita o trabalho do prefeito, do vice-prefeito, mas nós somos oposição. Nós não temos essa questão, eu citei a questão eleitoral do ponto de vista de dificuldade da gente se encontrar, os vereadores se encontrarem, poderem dialogar mais calma e chegar aos consensos, tá certo? Mas do ponto de vista da eleição e da oposição que nós fazemos ao prefeito, isso não temos dúvida. Nós continuamos na oposição e isso não é o caso para a investigação na Câmara de Campinas, ok? Só para a gente finalizar, é porque
Desde a semana passada, desde a sexta-feira, se fala do afastamento, e o pedido é da bancada, né, de esquerda, desse afastamento imediato do presidente da Câmara, Zé Carlos, porque isso atinge a Câmara, está manchando o Legislativo campineiro. E aí agora o senhor está falando sobre a situação da CPI, que tem que ter mais diálogo, a gente tem que entender esses trâmites. Não fica um contraste, alguma coisa que não tem, assim, uma coisa batendo com a outra? Porque se pede um imediatismo para a saída dele, mas aí a CPI pode se conversar mais, deixar um pouquinho para frente? Flávio, veja bem, nós não tivemos acesso ao processo. Nós tivemos acesso ao que a imprensa está divulgando, né, dos áudios. Nós acreditamos que o Ministério Público deva estar fazendo essa investigação com rigor, como deve ser feito, né? Mas nós não tivemos, nós buscamos o Ministério Público para ter mais detalhes, mais informações, nós não fomos recebidos, nós estamos aguardando, né, essa conversa com o Ministério Público, e tivemos a informação a partir dos áudios que foi divulgado pela imprensa. Nós entendemos que é grave, né? Portanto, a nossa nota e o nosso pedido para que o presidente se afaste da função de presidente da Câmara, né, possa continuar se defendendo, mas não na presidência do Legislativo, né, e esse diálogo e juntar os elementos para fazer a CPI é fundamental, para que tenha ali uma justificativa substancial para que a gente possa, o Legislativo como um todo, está convencido de que é importante e necessária esta CPI para tornar transparente todos esses processos, e diga-se de passagem, não é só esse que foi anunciado, também tem outros, né, problemas na limpeza, enfim, e a gente quer, sim, investigar, quer trazer luz a tudo isso, de uma forma que não deixe nenhuma dúvida, não paire nenhuma dúvida à população de Campinas. Vereador Cecílio Santos, líder do PT na Câmara de Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN. Eu que agradeço, Flávio, um abraço para você, sou ouvinte do seu programa, um programa com muita seriedade, tem uma audiência importante, um abraço para todos os ouvintes, e nós estamos à disposição para os esclarecimentos que fizerem necessário. São 10 horas 30 minutos.